vida. Viemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse: pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê em mim e não for batizado já está condenado. Jesus morreu numa cruz para dar-nos vida e vida em abundância, vida eterna e plena com Deus. Todo homem que se inspira na Bíblia Sagrada, todo homem que procura os caminhos do Senhor, em retidão andará na face da terra, temendo ao Senhor, porque o mandamento de Deus, a ordenança ao homem, é que o homem deva obedecer ao Senhor, deva cumprir aquilo que Deus deixou ordenado, porque todos nós fomos chamados pelo Senhor. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus fala, porque o Espírito de Deus está dizendo ao coração de todo aquele que ouve atentamente a voz do Senhor teu Deus: não endureça o seu coração, porquanto a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é: arrependei-vos e se convertei-vos a Cristo Jesus, e Ele vos perdoa de todo pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo, o diabo tem domínio sobre ele, mas ele não tem domínio sobre uma igreja que ora, sobre uma igreja que tem intimidade com Deus, sobre uma igreja que preserva os princípios da palavra de Deus. Sobre esses, o diabo não pode. Sobre esses, o diabo não tem poder, porque a Bíblia fala na boca do apóstolo João que aqueles que estão na mão de Deus, o maligno não toca. Então Satanás, ele foi convencionado, na verdade ele veio neste mundo porque ele foi expulso do paraíso de Deus, foi expulso dos céus, porque não quis obedecer a Deus. Então a mensagem do Evangelho é arrependimento, salvação e exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus a partir deste momento. Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo: Senhor e Salvador de todo aquele que invoca o nome dEle. E convocando os seus discípulos, os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem os enfermos e enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis convosco para o caminho nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles, e saindo eles, percorrerão todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aqui o Senhor Jesus Cristo está instruindo, dando poder e autoridade à sua igreja aqui na terra, porque é para isso que a igreja está aqui na terra, para expulsar os demônios, para curar os enfermos e para levar as boas novas de Deus. A Bíblia diz, o profeta Isaías falou: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova de Deus e a paz que vem de Deus. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a transformação do homem pecador no homem santo diante de Deus. Todo homem que se inspirar na Bíblia Sagrada, todo homem que colocar a sua vida diante de Deus e andar com prudência e andar com retidão aos olhos de Deus, esse homem será considerado por ele bem-aventurado, porque bem-aventurado significa mais do que feliz. Você é mais do que feliz servindo a Deus do que servindo a sua própria emoção, o seu próprio ego, o seu próprio corpo. Busque as coisas de Deus, busque ao Senhor. Não deixai-vos comover pelas coisas terrenas, pelas coisas que são passageiras, pelas coisas que não produzem edificação ao espírito, mas somente questões ao corpo, à alma e ao espírito. Buscai a se revestir da plenitude do Senhor Jesus Cristo. Buscai as coisas que vêm de Deus, porque as coisas que vêm de Deus são boas, são puras e são agradáveis. A Bíblia diz
que aquele que acreditar no Evangelho, porque nos dias de hoje estamos pregando para um povo, para uma geração que não mais acredita em profecia, não mais acredita naquilo que está escrito segundo a Bíblia. A Bíblia é a inspiração de Deus dada ao homem. A Bíblia Sagrada é o manual de vida que o homem encontra. Em todos os seus caminhos ser direito, ser reto e ser fiel a Ele. Jesus chamou muitos soldados nesta última hora. Jesus levantou muitos nesta última hora, porque a hora já é derradeira, a hora já está se aproximando ao fim, porque o tempo cada vez mais encaminha a destruição e a ruína eterna desta terra. Jesus falou que não vai ficar nem raiz nem ramo daqueles que não deram frutos, porque será lançado no fogo e queimará como a palhas, porque a palha queima tão rápido. Assim será todo aquele que esteve nesta vida, mas não produziu fruto para a vida eterna. Arrependei-vos enquanto é tempo, buscai o reino de Deus enquanto é estar aqui. Jesus falou que na cidade que vocês entrarem, por onde vocês forem, anunciai, é chegado o reino de Deus até eles, é chegado o reino de Deus até vós. O reino de Deus é chegado até nós. Demos graças a Deus e glorificamos o seu nome, porque Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Paulo, quando entrou naquela cidade, havia muita idolatria, havia um peso grande de idolatrias, tinha idólatras de todo tipo de ídolo se constituía naquela cidade, por onde Paulo pregava o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Mas Paulo se comoveu quando ele entrou dentro de uma igreja, e ali ele observou, porque Paulo estava observando os altares que estavam levantados naquelas igrejas, e em uma dessas igrejas que Paulo entrou, ele se admirou, ele se comoveu em espírito, e ele verdadeiramente reconheceu que naquela igreja onde ele entrava, havia homens sinceros que estavam adorando um Deus que eles ainda não conheciam. Porém, esse Deus que eles não conheciam era Jesus Cristo que Paulo anunciava. E esse Jesus que Paulo anunciava é o mesmo que nós estamos anunciando aqui agora. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo dá vida, Jesus Cristo dá salvação. Basta invocar o nome do Senhor. Todos quantos têm fôlego de vida, invoque o nome de Deus, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todos quantos têm fôlego de vida, louve e exalte a Deus. Não dê o seu louvor às imagens de escultura, não dê o seu louvor à glória ao homem, não dê o seu louvor às coisas desta vida, porque as coisas desta vida são passageiras. Preste o seu culto racional a Deus, porque é o seu culto racional que Deus está interessado, a sua sinceridade. Paulo escreveu em Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de nosso Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos apresentar o nosso corpo, porque nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Mas se seu corpo não é templo e nem morada do Espírito de Deus, é por consequência, voluntariamente, automaticamente, templo do espírito de Satanás, o espírito do engano, da mentira e do erro, da prostituição, o espírito que tem dominado esta geração, um espírito de sensualidade, um espírito de luxúria, um espírito de vaidade, um espírito que não agrada a Deus, mas desagrada a Deus em toda a sua maneira de viver. Buscai-vos a Deus, buscai até conhecimento de Deus, porque na terra não há conhecimento de Deus, só permanece o perjurar, o mentir, o adulterar, só há homicídio sobre homicídio, e guerras e mais guerras. Jesus falou que essa geração é a última da face da terra, porque essa geração, ela é contada como os últimos dias, consequentemente, da igreja de Cristo aqui na terra. Porque a igreja de Cristo não foi elegida aqui na terra para ficar passeando, para ficar indo para lá e para cá, sem ter o que fazer. A igreja de Cristo recebeu uma ordem, e esta ordem, aquele que cumprir será bem-aventurado, aquele que cumprir será bem agradado aos olhos de Deus, aquele que cumprir este chamado, esta vocacionalidade que Deus o convencionou, esta chamada que Deus o militou na obra missionária evangelística, de anunciar as boas novas do reino de Deus, e anunciar a paz que excede todo entendimento que vem da parte de Deus. A igreja de Cristo é uma igreja que tem compromisso
compromisso com a cruz do Calvário. A igreja de Cristo é uma igreja que prega o evangelho a tempo e fora de tempo, redarguindo, exortando, repreendendo com toda a longanimidade. A igreja de Cristo está aqui, levantada por Ele mesmo, para poder anunciar que é chegar o reino de Deus. Arrependei-vos, geração perversa, maligna e adúltera, uma geração que adora demônios, mas não querem reconhecer, tem medo de falar porque é vergonhoso, tem medo de dizer porque não acreditam mais, mas estão adorando demônios, estão adorando os diabos que estão soltos por o mundo afora. Jesus falou que o Deus desse século é o diabo, e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz. A Bíblia diz em Salmo 119 e versículo 105: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em 1 João, no capítulo 1 e versículo 7, o apóstolo João escreveu: se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, Ele tem poder para perdoar o pecado do ser humano, seja pecado grande ou pequeno, porque para Deus não tem diferença. Pecado é pecado, mas tem tentado pôr apelido no pecado, tem tentado pôr apelido nas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Pecado continua sendo pecado. O pecado não causa a Deus a melhor, agradavelmente, não agrada a Deus o melhor, aleluia, glória a Deus, o melhor prazer, mas o pecado desagrada o homem e desagrada a Deus. A Bíblia diz que o pecado desonra o homem e o homem desonra aquele que chamou. Glória a Deus. É as vossas transgressões, as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, disse o profeta Isaías. Buscai a Deus pelo amor ao seu nome, buscai ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vem vindo com poder e grande autoridade. Uma irmã contou um sonho, uma visão que o Senhor deu a ela, despertando a igreja, para que a igreja não fique desapercebida quanto ao mundo, para que a igreja não fique na sonolência espiritual, para que a igreja desperte em meus mortos, porque nós estamos vivendo em uma terra, em uma geração que está morta no pecado, que está morta na sensualidade, na vaidade, na mentira, no engano. Uma geração que não acredita, crê nas profecias da Bíblia Sagrada, mas estão se cumprindo debaixo do seu nariz, estão se cumprindo nos seus olhos. Basta você abrir os olhos espirituais e você vai compreender que tudo que Jesus falou tem maior valor nos dias de hoje e tem maior simbolização nos dias atuais. Jesus falou em Mateus 24 que haveria guerras e rumores de guerras, fome, peste e terremoto em vários lugares. Jesus falou que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos viriam em meu nome dizendo eu sou Cristo, e expulsaria demônios, faria grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Jesus falou que o reino de Deus é chegado até nós. Nós vivemos aqui na terra, mas sabemos que nós não somos daqui. O crente salvo não tem preocupação nas coisas que vai acontecer. O crente salvo não tem preocupação no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Diz a Bíblia Sagrada em Provérbios 16 e versículo 1: nós não podemos fazer planos, meus irmãos. Nós não devemos fazer o que nós iremos fazer amanhã, porque o homem faz planos para o amanhã, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus Cristo. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era um sucessor de Paulo, cooperador na obra missionária evangelística, a obra que anunciava a fé em Cristo Jesus. Todos quantos creem em Deus, eles fazem bem, porque até mesmo os demônios creem e estremecem. Acreditar em Deus, qualquer religião acredita. Acreditar em Deus, qualquer pessoa acredita. Acreditar em Deus, até os demônios acreditam, mas estremecem, porque eles têm uma diferença enorme do ser humano para a raça que não acredita em Deus. A Bíblia diz em Tiago 2,19: você crê em Deus, você faz bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Então crer em Deus não é suficiente. Acreditar em Deus não é suficiente. Você tem que crer em Deus e obedecer a sua palavra, o seu testemunho, a sua ordenança, os seus estatutos e juízes. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. É tempo de invocar o nome do Senhor enquanto há tempo.
porque a igreja do Senhor vai ser tirada deste mundo, porque este mundo não gosta de ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo gosta de ouvir da mentira, das fábulas, das novelas, do futebol. O mundo gosta de ouvir de doutrina de demônios, não doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo é santa, é pura e é verdadeira. Mas a doutrina do diabo, ela é mentirosa, é enganosa e ela é ilusória. A doutrina do diabo arrasta multidões após ele. A doutrina do diabo tem influenciado muitos ao erro, ao engano, à mentira, à latrocividade, o pecado, a ruína e a perdição que mais submerge os homens. E os homens estão indo de mal a pior, disse o apóstolo Paulo, por causa da avareza, por causa da idolatria, por causa do amor a si próprio, por causa das coisas materiais, por causa das coisas que são visíveis e corruptíveis. Não vos acautelai-vos, não vos entristeçai-vos, não vos comovei-vos, porque Jesus vem vindo com poder e grande glória. O reino de Deus é para todo aquele que invoca o Senhor, para todo aquele que tem o seu nome escrito nos céus, no livro da vida. Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque elas são fiéis e verdadeiras. As palavras da profecia deste livro é o cumprimento de tudo quanto está acontecendo nos dias de hoje, e tem maior real intenção vocacional nos dias de hoje. O homem olha para a televisão, mas não consegue acreditar na Bíblia, acredita na mentira que se prega. Eles dão mais valor ao carnaval, dão mais valor ao futebol, dão mais valor à novela que passa, ao filme que passa, diabólico e satânico, mas não dão valor às santas sagradas escrituras de Jesus Cristo. Mas vão pagar preço, porque tudo que nós fizemos aqui nesta vida, seja bom ou seja mal, nós iremos te dar conta no grande dia do juízo. A Bíblia diz em Gálatas 6 e 7 que tudo que o homem planta, ele ceifará, porque Deus não se deixa escarnecer. Você pensa que Deus não conhece? Você pensa que Deus não está vendo? Deus vê tudo, está tudo sendo notado, nada passa desapercebido diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio, Ele é a sabedoria, Ele é a força infinita, Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Não existe outro nome pelos quais os homens serão salvos. É Jesus Cristo a solução do homem, é Jesus Cristo o caminho que o homem deve andar, é Jesus Cristo a vida que o homem encontra nele. É só Jesus Cristo a única verdade, porque estão inventando meia verdade, estão distorcendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra que traz restauração, a palavra que traz arrependimento, a palavra que traz salvação. Eles estão deturbando a palavra de Deus para poder atribuir seus próprios interesses, ganhar os seus próprios interesses, para trazer os seus próprios interesses. Estão trocando os valores espirituais pelos valores terrenos, pelos valores corruptíveis, malignos e satânicos. A igreja de Cristo não precisa ficar mendigando, porque é Deus que supre as suas necessidades. A igreja de Cristo, ela tem somente que confiar na palavra que Deus confiou a eles, dando como prova que tudo que falou aconteceu, e tudo que ele falou acontecerá brevemente. O arrebatamento está para acontecer. É no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, nós, os vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nos céus, com um corpo glorioso. Mas os mortos que morreram primeiro que nós, eles ressuscitarão primeiro para um corpo incorruptível, para encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Essa palavra, ela dura eternamente, de geração a geração, de eternidade a eternidade, pelo século dos séculos. Vive a palavra do Senhor, porque Jesus é o verbo, Ele é a palavra, Ele são os três que testificam no céu: o Espírito de Deus, o Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Aleluia. Arrependei-vos e se convertei-vos a Jesus Cristo. Não estou dizendo para você procurar uma igreja, não estou dizendo para você ir após uma igreja, estou dizendo para você seguir os mesmos caminhos que Jesus seguiu. Jesus pregava o reino de Deus, cumprir todos os mandamentos do Senhor e será bem-aventurado. Não prego placa de igreja, porque placa de igreja não te salva. Não prego prosperidade, porque prosperidade não salva. Não prego engano, porque engano não te liberta. Pregamos a palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
livres do diabo, livres do futebol, livres da cachaça, livres da maconha, livres se verdadeiramente Jesus te libertar. Porque o homem só procura Deus por interesse, o homem só vai até Deus quando ele está na pior situação da vida, quando ele está com uma enfermidade muito grave e não tem a quem recorrer. A Bíblia diz que eles correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicaria, mas o povo ainda não adquiriu o conhecimento de Deus, porque não há conhecimento na terra. Dobre os seus joelhos, coloque a sua cara no pó e clame por misericórdia. Quem sabe assim Deus se compadece da sua alma, Deus se compadece da sua vida. O tempo é chegado, não tem mais tempo de ficar pensando o que vai fazer amanhã, não tem mais tempo de você ficar pensando o que vai ser da sua filha amanhã, o que vai ser do seu filho, qual o futuro você vai dar para ele, qual o futuro brilhante que você vai oferecer aos seus filhos. Não há mais tempo, porque o tempo está findado. Deus já decretou um dia e a hora, e o momento e a hora em que com um juízo irá julgar os vivos e os mortos por meio do seu varão que predestinou. Disto ele deu certeza, ressuscitando dos mortos, disse o apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 17. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem que crer nas Escrituras, crê em Deus, observa as suas palavras, observa os seus mandamentos, observa aquilo que está escrito. Jesus falou que aquele que crê em mim, como fala as Escrituras, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser, jorrarão para a vida eterna. Lá em Apocalipse diz que ele é a água, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. De graça, vem e beba da água da vida, porque o homem, quando uma vez bebe desta água, que é a palavra de Deus, nunca mais ele tem sede do mundo, das coisas da terra. Jesus me tirou do futebol, Jesus me tirou da idolatria do funk, Jesus arrancou do meu lábios o engano, me arrancou dos meus lábios a cachaça, me arrancou dos meus lábios a prostituição. Jesus me transformou num homem que sou hoje na sua presença, e ele tem poder para transformar o homem pecador, porque só Deus tem. A Bíblia diz lá em João, onde o livro que ele escreveu, inspirado por Deus, ele disse que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está voltando brevemente. Ele vem, virá e não tardará. Não espere você morrer, adormecer deste corpo físico e mortal, para você acreditar no poder de Deus e na sua palavra, porque depois que morre não tem mais jeito. Nós não podemos nada mais fazer por você, nós não podemos interceder nem clamar a Deus, porque Deus não nos ouvirá mais, porque a oportunidade do homem, da mulher e todo aquele que tem fôlego de vida é de clamar ao Senhor agora, invocar a Deus agora, e pedir perdão dos seus pecados agora, e pedir misericórdia a Deus agora. Não é amanhã. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O convite de Jesus é para hoje. O convite de Jesus Cristo é hoje. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração, porque o coração do homem está muito endurecido. Aleluia. O coração do homem não consegue acreditar mais. Paulo disse lá em Romanos 10, com o coração você crê para a justiça de Deus, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas o coração endurecido, como eles crerão na justiça de Deus, na palavra que está sendo pregada? Porque muitas igrejas pregam prosperidade, heresias, enganos, feitiçarias tem dentro das igrejas, mas quando se prega o verdadeiro evangelho genuíno, cristocêntrico, ninguém mais tem capacidade de acreditar, porque já foi comovido a mentira, o engano, as fraudulências que o diabo tem exercitado. Examinai as Escrituras, porque você encontra nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Jesus falou. Você tem que ler a Bíblia. Se você tem na sua casa, leia. Não perca tempo assistindo televisão, não perca tempo ficando no celular 24 horas, não perca tempo trocando mensagem com o homem, a criatura que não pode trazer a solução para a sua vida. Diálogo com Deus, dobra os seus joelhos. A Bíblia diz em Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao teu Deus que em oculto te vê, e em público te recompensará. Ore a Deus enquanto é tempo.
Clame ao Senhor por misericórdia. A salvação é para todo mundo, porque nós também éramos pecadores e ainda somos. Nós não somos melhores do que vocês, nós não somos melhores do que ninguém, somos pobres, miseráveis e pecadores, mas o sangue de Jesus já nos purificou, o sangue de Jesus já nos comprou, e o seu sangue nos tornou limpo, porque nós procuramos sempre branquear nossas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que nós possamos ter direito ao fruto da vida, da árvore da vida, para que nós possamos entrar pela cidade santa, pelas portas. É o desejo da igreja, é o desejo de todo aquele que invoca o nome do Senhor, de morar nos céus, de estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus falou. O diabo é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é o pai das coisas que são contrárias às coisas de Deus. O diabo não brinca de ser diabo, ele mata, ele rouba e ele tira a paz do homem que tem com Deus. O diabo não brinca de diabo, ele veio nesta terra foi para passear, e ele tem passeado por tantos lugares. Ele tem passeado no shopping, tem passeado na praia, tem passeado em parque de diversões. O diabo está no mundo passeando, e as pessoas que ele encontra passeando, ele convida, dá-me sua mão e vamos passear também junto. Vamos passear para o motel, vamos passear para o bar, para nós beber muita cachaça. O convite do diabo é esse. Mas o convite de Jesus está escrito na Bíblia, Mateus no capítulo 11 e versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus falou que os frutos do Espírito se conhecem, porque a fé, o amor, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, a temperança, isso são os frutos do Espírito de Deus. Mas os frutos da carne é o adulterar, a inimizade, a idolatria, a feitiçaria, a porfia, a emulações e iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, impureza e prostituições, tantas coisas que tem a carne produzido, causando a ira de Deus. Romanos 1, Paulo escreveu que eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os abandonou as suas paixões infames e os seus sentimentos perversos. O homem não se preocupa com Deus, Deus também largou de mão, porque o homem não quer saber de Deus. O homem insiste na ignorância, porque o homem é ignorante. O homem procura os deuses pagãos, que tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve. Você dobra o joelho diante de uma estátua e pede para ela recurso e socorro, e ela não pode lhe responder, porque a Bíblia diz pela boca do profeta Ezequiel que ela não tem espírito. A imagem de escultura não presta para nada. Joga essa imagem de escultura fora do seu lar, porque maldito é o homem que faz uma imagem e põe no seu lar. Maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito será o pão. Deus é espírito, e importa que aqueles que querem adorar, o adorem em espírito e em verdade. Jesus Cristo não precisa ser um objeto. Jesus Cristo não é objeto para que você ande com um amuleto. Jesus não é isto que tem ensinado as religiões falsas do diabo, porque Jesus falou que essas religiões só pregam mentira. Os religiosos queriam combater a doutrina que Jesus ensinava, e a doutrina de Jesus era esta: arrependei-vos, raça de víboras, sai da idolatria, foge enquanto é tempo, corra para salvar tua alma, corra enquanto é tempo, porque a salvação de Deus cada vez mais está estreitando, a porta da salvação está fechando pouco a pouco. A igreja de Cristo está sendo aqui neste mundo como sal, e a igreja é luz do mundo, diz a Bíblia. Os crentes que reluz a luz do Espírito Santo de Deus, eles brilham mais do que a luz do sol. Mas o homem que está em pecado não suporta olhar e não consegue ver a luz que o Espírito Santo de Deus esplendidamente traz na semelhança do homem e na afeição daquele que serve a Deus e teme a Deus.
O Senhor Jesus Cristo, Ele não tarda a sua promessa. Ele vem vindo aí com poder e grande autoridade. Busque ao Senhor Jesus Cristo. Salvai-vos dessa geração perversa e maligna e diabólica. O mundo não tem nada para te oferecer, apenas oferece engano. Por muitos tempos de minha vida eu andei na ignorância com Deus, porque não era ignorante com o homem, era ignorante com o próprio Deus. Porque quando eu via a mensagem do Evangelho, eu pensava que era um apenas simples homem que estava anunciando isto. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus fala na boca do homem, e o Espírito de Deus põe as suas palavras para poder falar. Sabe o que Deus falou comigo lá na minha casa? Ele falou: filho do homem, eu abri a tua boca é minha boca aqui na terra. Vai anunciar ao povo de Israel que é chegado o tempo. O Senhor me deu uma palavra para poder pregar o Evangelho do arrependimento. Convertei-vos para que Jesus Cristo vos perdoe de todos os seus pecados. E a mensagem do Evangelho é dura. Quem quer entrar no céu tem que ter compromisso com a Bíblia e com Deus da Bíblia. Tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Entrar no céu não é qualquer um que vai entrar, porque se o homem não renunciar, Jesus falou em Lucas 10, se aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, tudo por amor ao meu nome, não é digno de ser chamado meu discípulo. Mas as religiões falam: coloca a sua família em primeiro lugar. Algumas religiões falam: ama a sua família, dá-lhe o seu amor inteiro. E cadê Deus? Onde fica Jesus na história? Aonde fica o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar vida eterna? Ele falou que é salvação individual. A mulher de Ló não se interessou em entrar no céu. Ela sentiu saudade de Sodoma e Gomorra. Ela sentiu saudade do pecado que havia na cidade corrompida. E ela sentiu saudade das coisas que lá haviam deixado para trás. Não se interessou, porque é poucos que se interessam em entrar no reino de Deus. Jesus falou em Lucas, no capítulo 13, versículo 22: porviai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela, mas não poderão. A porta estreita é um caminho muito apertado. A porta estreita é Jesus. Jesus é o caminho que poucos andam nele. Jesus é a verdade que poucos exercitam e praticam. Jesus é a vida que poucos têm nele. Mas ele veio nesta vida, morreu, não cobrou nada de ninguém. Ele veio para pagar uma dívida que era nossa, porque nós, o ser humano lá no Jardim do Éden, o Adão velho, ele pecou contra Deus, ele pecou contra o Criador. E Jesus veio para poder pagar esta dívida que o homem não tinha capacidade de pagar. Ele sofreu por amor à humanidade, sofreu por amor ao homem, e o homem desvaloriza cada dia mais a morte de Jesus Cristo. Não dá valor àquilo que ele fez na cruz do Calvário. Pensa que a história de Jesus é um conto de fadas que as igrejas